Oi, eu sou a Bel Muti, eu sou acróbata aérea e professora de acrobacia aérea já há muitos anos e resolvi oferecer essa aula para vocês para mostrar como a yoga aérea pode ser uma ferramenta muito útil para o treinamento e aperfeiçoamento do corpo do acróbata aéreo, mas também pode ser um instrumento muito eficiente para restauração e equilíbrio do corpo desse acróbata. A prática é realizada com um tecido no formato de gota, com a sua base na crista ilíaca do praticante. O corpo é apoiado de diferentes formas no tecido e horas ele está totalmente pendurado, horas ele também está utilizando o apoio do chão. Portanto, ela é uma prática híbrida aérea, mas que também utiliza o chão. A aula vai ser dividida em 3 tipos de movimento. Os movimentos de fortalecimento e de preparação e alinhamento das invertidas, os movimentos de flexibilidade de perna e coluna e os movimentos de relaxamento, onde o tecido apoia o corpo de diferentes formas para que esse corpo consiga de fato relaxar e alongar. Os benefícios dessa prática, se feita de forma sistemática e consciente, vão desde o fortalecimento, alinhamento e encaixe do corpo, ganho de flexibilidade, mas também um reequilíbrio do corpo do acróbata, pois esse muitas vezes realiza e repete os exercícios sempre para o mesmo lado. Então essa prática ela vem reequilibrar o corpo do acróbata. Revise se o tecido está realmente na altura da sua crista ilíaca e então segure-o na altura do seu rosto ou enrole a mão para ficar mais firme. Fique em pé na linha do tecido e aí se desequilibre para trás com o corpo pranchado e faça a flexão de braço com os cotovelos próximos às costelas e o ombro e as escápulas descendo na direção do quadril. Repita algumas vezes. A segunda flexão de braço, muito útil, é você sentar nas tíbias com os isquios em cima dos calcanhares, introduza a mão no tecido da frente para trás e faça essa trava de mão muito comum da Aéreo Yoga. Faça a mesma flexão realizada da primeira vez e tente trazer a perna para frente sentada com a perna esticada. Volte para a postura inicial com os isquios sentados no calcanhar. Repita algumas vezes, sempre descendo os ombros e as escápulas na direção do quadril e mantendo o cotovelo próximo ao corpo. Depois passe o tecido para as suas costas e sente. Faça esse jogo de pernas para deslizar o tecido até o seu isquio. Sentada no isquio, vá para a postura do barco. Se conseguir, solte as mãos e aí a variação, tentando estender primeiro uma perna, levando o calcanhar para o alto, depois a outra. Se conseguir, tente estender as duas, pode segurar no tecido e depois desça a perna para a postura pranchada da canoinha. Volte para o barco e repita mais algumas vezes. Tente estender uma perna, levando o calcanhar ao alto. Tente esticar as duas, pode segurar no tecido e desce para a postura da canoinha. Em 4 apoios, você pode colocar primeiro um pé dentro do tecido, depois o outro para ir para a prancha, com os 2 pés dentro da alça do tecido. A primeira variação que eu faço normalmente é essa de trazer as coxas na direção do abdômen, mantendo o queixo próximo ao peito. E aí, a segunda variação é trazendo os joelhos na lateral, na direção do ombro. Você pode realizar fazendo uma vez para cada lado e voltando para a prancha inicial. A terceira variação, com a perna esticada, sobe o quadril acima da linha do ombro e da cabeça, algumas vezes. E se quiser, você pode tentar subir uma perna na postura da parada de mão, volta ela no tecido, volta para a prancha,
sobe o quadril e tenta subir a outra perna na postura da parada de mão, sempre mantendo o pé do tecido empurrando o tecido para baixo. E então, descanse na postura da criança. Segunda sequência de fortalecimento, você coloca o tecido na dobra do tronco com a perna, bem nessa dobrinha. E aí vai para a postura do cachorro olhando para baixo da yoga. Arrebite bem os isquios, pés e os calcanhares na direção do chão. Então, suba as duas pernas paralelas ao chão, afaste as pernas e prenda o pé por fora no tecido. Aqui você pode fazer esse exercício para o ombro, suba o ombro em cima das mãos e aí depois leve a testa na direção do chão, alongando o ombro e volte para a postura inicial com o ombro em cima das mãos e alongue novamente, levando a testa na direção do chão. Repita algumas vezes e depois, mantendo o pé no tecido, tente aproximar os dois joelhos, empurre o tecido com os dois pés e tente subir o quadril acima da linha do ombro e da cabeça, nessa postura da parada de mão grupada. Ela é muito boa para entender o alinhamento do ombro e muito boa para treinar essa postura invertida, grupada. Desenrole devagar. Outra forma de entrar para a prancha, mas agora a prancha de 3 apoios no chão e com um pé no tecido. Ponha um pé à frente no tecido, leve para a lateral e para trás. Desça, dobre o joelho para colocar as duas mãos no chão e vá para a prancha de 3 apoios no chão e um pé no tecido. Aqui tem algumas variações, você pode tentar subir a perna que está no chão paralela à que está no tecido por fora algumas vezes. Você pode trazer o joelho na direção da testa, arredondando as costas e depois voltar para a prancha de 3 apoio algumas vezes e depois subir o quadril trazendo o pé próximo às mãos e depois voltando para a prancha inicial de 3 apoios. Depois você vira para a prancha lateral com um pé no tecido e aqui uma variação bem avançada, você pode tentar subir algumas vezes o pé paralelo ao pé do tecido. E volte para a prancha de 3 apoios. Para trocar o pé, coloque os 2 pés no tecido e repita tudo para o outro lado. Então, prancha de 3 apoios, subindo um pé paralelo ao outro por fora do tecido. Abdominal, trazendo o joelho na direção da testa e voltando para a prancha inicial de 3 apoios. Subindo o quadril, tentando trazer o pé próximo às mãos, volta para a prancha de 3 apoios inicial, repita algumas vezes, e então pese o calcanhar no chão e vá para a prancha lateral subindo o braço. E aí a variação inicial bem avançada, tente subir o pé paralelo ao pé do tecido algumas vezes e depois descanse na postura da criança para relaxar o ombro. Novo apoio, tecido no sacro. Vá abrindo as pernas e virando de ponta cabeça. Perceba que você fica bem confortável numa trava. Una as duas solas dos pés numa borboleta e aí vamos fazer um abdominal. Então, inspire embaixo e soltando o ar, leve as mãos até os pés ou na direção dos pés. Repita algumas vezes. Se quiser dificultar, você pode pegar um objeto com as mãos e levar até o meio dos pés e da segunda vez tirá-lo. Estique as pernas no crochê, fazendo força para unir os dedos dos pés e rodar as pernas. E aí você pode realizar o mesmo abdominal, subindo o tronco e levando os braços por fora das pernas. Por fim, você pode sustentar o seu tronco lá em cima por alguns segundos. Depois, coloque suas mãos embaixo da linha dos ombros. De novo no crochê. E tente esticar os braços para a postura da invertida.
com essa trava do tecido, que horas ajuda e horas dificulta no equilíbrio. Para quem não tem muita força para permanecer na invertida, essa trava é excelente. Para desmanchar, é só dobrar a perna, abrir ela para a lateral, levar os 2 calcanhares lá na frente, na direção do chão. Você pode até passar pela postura da canoinha novamente. E aí, vá direto para a postura da criança para que a sua circulação volte ao normal. Flexibilidade de pernas, coloque uma perna no tecido à sua frente, segure na crista ilíaca para ver se o seu quadril está alinhado. Inspire e suba os 2 braços, crescendo as 2 laterais do tronco, e aí dobre o tronco na direção da perna à frente. Segure onde conseguir e mantenha o tronco pesando na direção da perna por algumas respirações. Volte devagar, segurando pelo tecido. Novamente segurando na crista ilíaca, leve o tecido para a lateral. Segure na altura do seu ombro, com o braço alongue a lateral e tente pegar o tecido por cima da sua cabeça. Empurre o tecido para longe e abra o peito na direção do teto. Mantenha algumas respirações. Volte e aí, dobrando a perna, leve o tecido para trás, calcanhar no glúteo, joelhos paralelos. Segure com as 2 mãos nas 2 laterais do tecido e afaste o calcanhar o máximo que puder do glúteo, abrindo o peito. Segure também por algumas respirações e volte devagar. Para trocar de lado, segure em cima da cabeça no tecido, se puxe e coloque os 2 peitos do pé na alça do tecido. Deslize as mãos, mantendo os joelhos paralelos e pesando na direção do chão. Tente subir a sua pubis na direção do teto. Queixo no peito, volta devagar, troca de lado. Coloque o outro pé no tecido. Mantenha o seu quadril estável com as 2 cristas ilíacas paralelas. Inspira, cresce as 2 laterais do tronco e dobre o tronco na direção da perna, segurando no tecido mesmo ou no seu pé. Mantenha o tronco pesando na direção da coxa por algumas respirações. Aqui no vídeo eu fiz tudo rápido, mas vocês têm que manter mais respirações para realmente alongar. Leve a perna para a lateral, segure com a mão do mesmo lado na linha do seu ombro e com o outro braço alongando, segure o tecido acima da cabeça. Empurre com as 2 mãos o tecido para longe e abra o peito na direção do teto. Agora leve novamente a perna atrás, joelhos paralelos, segure com as 2 mãos nas 2 laterais do tecido e afaste o calcanhar do glúteo. E abra toda a frente do seu corpo e descanse. Na segunda rodada, vamos para os espacates, um alongamento mais intenso. Então, coloque uma das pernas à frente no tecido, segure alto agora no tecido. Olhando para suas mãos, abra o pé de baixo, andeora um pouco, virando os dedos para a lateral. E desequilibre a frente, mantendo uma certa força para querer fechar a perna e volte para o eixo. Repita isso algumas vezes e depois suba no metatarso, tirando o calcanhar do chão e desequilibre a frente, tentando manter a postura. Quanto mais alto está pendurado o tecido, mais ele tende a te desequilibrar e para isso você precisa manter uma força na perna para querer fechá-la. Então, leve a perna para a lateral e vamos forçar o espacate lateral. Flex no pé para proteger a articulação do joelho. Segure na crista ilíaca, desça o tronco na postura da pinça inicialmente, depois ande com a mão para a lateral e abra a perna. Também mantenha o pé em flex e uma certa força para fechar a perna.
e deixe a gravidade atuar. Com muito cuidado, volte para o eixo, pode pôr uma dobra no joelho de base para subir o tronco. Leve o pé para trás, calcanhar no glúteo e desça com a mão próxima ao pé. Deslize a perna que está no tecido atrás, lá para trás, indo para uma postura que chamamos postura do corredor na yoga, perna dobrada. E aí tente esticar um pouco ou totalmente a perna da frente. Novamente o espacate, mas agora com a perna de trás apoiada no tecido. Dobre a perna para conseguir desenrolar e ficar de pé novamente. Segure atrás da cabeça, no tecido. Quanto mais baixo, mais alongamento você vai ter na coluna. Feche o cotovelo, afaste o calcanhar do glúteo, subindo a perna de trás. Você pode descer um pouco o tronco à frente e vai tentando, sem abrir os cotovelos, aproximar a mão dos pés. É difícil. É também uma postura de alongamento, mas com muito equilíbrio e força. Repita tudo para o outro lado. Então, outro pé à frente no tecido, segura alto, pé de baixo um pouco anterior e vá deslizando o pé da frente para frente e volta para o eixo inicial algumas vezes. Depois sobe no metatarso, tira o calcanhar do chão. E aí deslize no seu máximo a perna para frente, segure alto no tecido, olhe acima das mãos e tente manter o espacate estável aí por alguns segundos. Leve de novo a perna para a lateral, lembre de fazer flex no pé para proteger o joelho, desça com o tronco na direção da perna de base, depois ande com a mão para o lado e deixe a gravidade atuar um pouco para alongar esse espacate lateral. Sempre mantendo a força para fechar um pouco a perna. Então volte para o eixo, dobre o joelho e desenrole. Leve o tecido para trás. Dobre a perna de base para você descer o tronco e apoiar as mãos do lado do pé. Postura do corredor com a perna da frente dobrada. Deslize o pé de trás para trás e tente esticar a perna da frente algumas vezes. E, se for tranquilo, tente manter a perna da frente esticada. Você pode até fazer flex no pé da frente. Volte para a postura do corredor, dobre a perna de trás. E então tente segurar as duas laterais do tecido atrás da sua cabeça. Feche bem os cotovelos e mantenha-os fechados. E aí tente afastar o seu calcanhar do glúteo, subindo o pé atrás e descendo um pouco o tronco à frente. Se você tiver mais flexibilidade de coluna que eu, o que é bem provável, tente andar com as mãos mais próximo ao pé no tecido. Com o tecido à sua frente, na dobra do tronco com a perna, desça o tronco e vá para a postura do cachorro olhando para baixo. Verifique se o tecido está bem na dobra, para não te machucar. E então suba as duas pernas paralelas ao chão e ponha os dois pés por fora no tecido. Desça uma das pernas próxima às mãos e pese o tronco na direção da coxa. Depois, tente esticar a perna de trás, deslizando-a pelo tecido para cima. Puxe o seu tronco com uma das mãos, se for possível, na direção da perna e mantenha por algumas respirações. Para sair, deslize o pé lentamente e desenrole o corpo devagar antes de fazer o outro lado. Então, novamente, tecido na dobra do tronco com a perna, cachorro olhando para baixo. Suba as duas pernas paralelas ao chão e prenda o pé por fora nas duas laterais do tecido. Desça uma das pernas próxima à mão, leve o tronco próximo à perna
e deslize a perna de trás no tecido para cima. Com uma das mãos, se possível, puxe o tronco próximo à perna de base. Deslize o pé, tire-o do tecido e aproveite essa desmontagem para alongar a postura da pinça. Use o tecido para conseguir pesar ainda mais o seu tronco na direção das coxas e então desenrole devagar. Com o tecido no sacro, vamos para a posição de ponta cabeça, abrindo a perna, deitando para trás e vamos para a postura da borboleta. E então, leve uma das pernas à lateral, pensando em levar o calcanhar longe e com essa extensão vá virando o fêmur no encaixe do quadril até que sua perna chegue totalmente para trás. Segure inicialmente com a mão do mesmo lado da perna de trás e depois com a outra, se for possível. Pense em afastar o calcanhar do glúteo e abra o seu peito. Então a perna faz força para afastar o calcanhar do glúteo e puxa as mãos abrindo o seu peito. Solte devagar, leve a perna para a lateral e então faça o outro lado. Leve o calcanhar longe na lateral, vai virando o fêmur no encaixe do quadril até que a perna chegue atrás, sem deixar o joelho abrir para a lateral. Segure com a mão do mesmo lado primeiro e depois com a outra mão. Faça força para afastar o calcanhar do glúteo e descer o joelho da perna de trás. Olhe para o chão para que a sua cervical continue a linha de abertura da sua coluna. Solte devagar, leve a perna para a lateral. Para sair, segure nas duas laterais do tecido próximo à virilha, abra as pernas e vá diretamente para a postura da criança para que a sua circulação volte ao normal. Para aprofundar esse alongamento, é possível colocar uma faixa no seu pé, leve a perna para a lateral, então leve-a atrás segurando na faixa. Segure com as duas mãos na faixa, deixe o cotovelo fechado e execute o mesmo alongamento. Assim você pode ir andando com a mão pela faixa, tentando chegar até o seu pé, aprofundando ainda mais esse alongamento. Essa ferramenta de um alongamento do membro com uma faixa eu aprendi na yoga e ela é muito útil. Então você põe a faixa, leva a perna lá para trás. Lembre de segurar a faixa com os dois cotovelos fechados, próximos à sua orelha. E aí vá andando com a mão pela faixa, tentando aproximá-la dos seus pés. Olhe para o chão e abra o peito. É bom também sempre deixar o abdômen contraído para proteger a sua lombar. Você quer alongar ombro e peito e não a sua lombar. Então volte para a postura da borboleta e desmonte devagar, indo diretamente para a postura da criança para que a sua circulação volte ao normal. E um alongamento final de abertura de peito e coluna, você senta no tecido, mas desce ele nas costas até a linha do seu sacro. E aí, aproximando os dois joelhos na largura do quadril, você segura os dois pés no peito do pé e faz a postura da roda da yoga, tentando afastar novamente o calcanhar do glúteo, olhando para o chão e abrindo o peito. Agora com o tecido nas costas, na altura do início das suas escápulas. Apoie bem ele e desequilibre com o corpo para trás, pesando no tecido. O tecido bem no início das suas escápulas. Entrelace os dedos das mãos atrás da cabeça, dobre o joelho e pese os seus isquios para trás e para o chão, como se sentasse numa cadeirinha. Inspirando, abra os cotovelos e o peito e expirando, leve os cotovelos na direção do tecido. Execute essa repetição algumas vezes e depois
Leve o seu cotovelo na direção do quadril na lateral, abrindo o peito e alongando também a lateral do tronco e as costelas. Delícia de abertura de peito, principalmente para as pessoas que treinam muito tecido. Para relaxar pescoço e trapézio, leve o tecido atrás da cabeça, estique a frente para ver se está centralizado e entre com os 2 braços por dentro do tecido. Com essa alça no pescoço e embaixo do braço, solte o peso do braço e da cabeça, dobre o joelho, dobrando também o tronco à frente, balance o tronco para um lado e para o outro, deixando a gravidade agir e relaxar a musculatura do pescoço. Abra o tecido e sente nele, bem na ponta, para deixar uma sobra do tecido atrás de você. Pegue essa sobra e passe-a por cima da sua cabeça, criando uma cabana com o tecido. O tecido da Aéreo Yoga é bem largo e possibilita isso. Então passe o tecido por cima da sua cabeça, coloque os 2 pés nessa alça à sua frente. Una a sola dos pés nessa postura da borboleta um pouco mais aberta, eu chamo de diamante. Entre com os braços dentro das pernas e vá descendo o seu tronco, relaxando a cabeça. Se quiser sentir um pouco mais de alongamento no sacro, segure com as mãos no calcanhar e tente afastar o calcanhar para frente. Você vai sentir aos poucos uma grande abertura nas costas e na região sacral. Isso é muito bom. Quando você tem dor na lombar ou treinou muito. E aí depois estique as 2 pernas, se conseguir segure nos pés e aí pese o tronco na direção da perna com as 2 pernas esticadas. Se o seu tecido não tiver largura para isso, você pode sentar num tecido aberto e numa outra gota você põe os pés à frente. É possível de realizar assim também. E essas posturas restaurativas são excelentes se você fica em bastante tempo. Novamente para o pescoço, sente no calcanhar e aí apoie o tecido na sua cervical, mas abra ele para que ele não fique com um apoio muito localizado. Vista ele no início do seu crânio e na cervical. E aí vá pesando o seu quadril na direção do calcanhar, criando uma tração no seu pescoço. Recomendo deixar o olho aberto e se começar a perder a visão, tire logo. Tecido na região sacral, pese para trás e vá novamente para aquela postura de invertida de ponta cabeça. E aí, simplesmente una a sola dos pés, abra os braços para as laterais e deixe a gravidade agir, abrindo espaço entre as suas vértebras. Fique também de 30 segundos a 2 minutos, deixe a gravidade agir. Ao voltar, vá direto para a postura da criança. Espero que vocês aproveitem esses ensinamentos e que gostem da técnica e a desenvolvam, criando muitas novas possibilidades, porque são realmente infinitas.